Boa noite, eu sou o professor Alisson e hoje nós vamos falar sobre educação. A educação no Brasil ela é bastante criticada e com um certo fundo, com um bom fundo de verdade, né? A gente acaba tendo uma educação muito idealista, né, no nosso país e pouco prática, né? Em comparação com outros países que são às vezes mais tecnicistas, mais pragmáticos, fazem uma educação mais direcionada para o mercado de trabalho e que por outro lado também tem um déficit que não desenvolve tão bem a criatividade, né, e outras características que são tão marcantes na nossa cultura. Mas a grande questão que a gente tem que pensar aqui é sobre a eficácia do ensino, né? Os resultados do IDEB e mesmo do Enem, eles marcam que a maior parte das escolas públicas brasileiras elas têm baixos desempenhos, elas têm pouco resultado. E aí é um detalhe interessante. Por que as escolas públicas e não as particulares? E vamos ampliar um pouco mais esse pensamento. Quais são os sistemas de ensino que são famosos pela qualidade do Brasil? No Brasil, normalmente, né, a gente enxerga como um ensino de qualidade no nível básico e médio, né, ensino de crianças e adolescentes, o da rede privada. Ao passo que, quando a gente fala de ensino superior, a coisa se inverte, né? O destaque maior é justamente para as universidades públicas. O que a gente tem que pensar é o que as universidades públicas, as federais, né, têm em comum com ou mesmo as estaduais, têm em comum com o ensino privado de nível médio fundamental. O que a maioria das pessoas não percebe é que a coisa que se faz nessas instituições, diferente da rede estadual e rede municipal de educação, é autonomia. As universidades federais e estaduais, normalmente elas são autarquias, o que significa que o reitor da universidade toma todas as decisões a respeito dela. A política de ensino, os métodos que vão ser adotados, até mesmo o sistema de seleção, divisão de cursos, tudo isso é decidido localmente, dentro da universidade. Nas escolas privadas, normalmente, são instituições particulares de um proprietário ou pertencente a um grupo de associados, mas que, no fim das contas, também definem todas as suas políticas de educação na unidade local, atendendo a sua própria comunidade. Quando a gente olha para o ensino público, tanto fundamental quanto médio, o que a gente vai encontrar majoritariamente no Brasil são tentativas de padronizar o ensino para todo um município e todo um estado. Ora, qualquer um de nós que passeie pela sua cidade vai perceber que as realidades sociais, políticas, geográficas dos bairros da cidade são completamente diferentes. Como é que a gente vai dar o mesmo ensino para um aluno que mora num bairro mais rico da cidade, ou no centro da cidade, ou na periferia da cidade? São realidades completamente diferentes. Enquanto um muitas vezes tem a oportunidade de viajar o mundo, de conhecer pessoalmente muitos dos assuntos que vão ser falados em sala de aula, o outro, por condições econômicas mais modestas, vai ficar limitado à sua realidade municipal muitas vezes, ou quando muito estadual, sem falar nos problemas sociais que podem estar envolvidos no seu cotidiano. Quer dizer, os alunos são diferentes dependendo da comunidade na qual eles estão inseridos. E não dá para a gente pensar uma educação sem pensar nos alunos. Ou seja, a grande revolução que a gente poderia fazer para repensar a forma de tratar o ensino público no Brasil é descentralizar ele. Pensa o seguinte, se cada escola, ao invés de ter uma série de diretrizes vindas da Secretaria de Educação, seja estadual ou municipal, ela pudesse ter completa autonomia para decidir a sua política de ensino. É claro que os parâmetros curriculares, quer dizer, a matéria que os alunos têm que aprender é definido nacionalmente. Isso tanto em instituições públicas quanto privadas tem que atender à mesma grade curricular. Mas a forma como esse conteúdo vai ser transmitido, a forma como as avaliações são feitas, o tipo de atividade, a organização das disciplinas, isso poderia ser decidido em cada comunidade. Aliás, a própria LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela já prevê isso, né, que o ensino deve ser decidido pela comunidade escolar, ou seja, professores, pais e alunos. Então a gente tem que parar com esse negócio de querer centralizar e criar uma política padrão para desenvolver, para lidar com um produto, digamos assim, tão diversificado quanto a educação de pessoas. Então, o que a gente precisava fazer era mudar a estratégia. Ao invés dos órgãos governamentais controlarem os sistemas de ensino na sua metodologia de trabalho e tentar colocar um padrão para todas elas,
eles deveriam se preocupar com o controle de qualidade. Ou seja, desenvolver avaliações, acompanhar o trabalho feito nessas escolas, para ver o resultado que está sendo obtido com o ensino dos alunos. E as escolas deveriam ter completa autonomia para decidir como desenvolver esse ensino, que método de ensino utilizar, como organizar conteúdos, que tipo de atividades atenderiam mais às necessidades da sua comunidade. Com isso, a gente poderia ter uma escola pública com um padrão muito mais similar ao das escolas privadas e das universidades federais. Vamos pensar nisso?